Fala aí pessoal, beleza? Seguinte, mais um vídeo aqui da GS Injeções sobre transmissão automática. E hoje sobre a 6F35 Ford Fusion 2010. Reclamação do cliente, transmissão com trancos, patinação em terceira, tranco em drive, tranco em ré e por aí vai. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. A gente deixou a carcaça aqui do jeito que a gente desmontou ela para mostrar para o cliente. A gente chamou o cliente hoje à tarde aqui para mostrar o desgaste aqui, que acontece muito nessa carcaça aqui, ó, certo? Dá para perceber aqui que é onde vai o rolamento de encosto da solar de saída, então ele acaba afundando aqui, ó. Isso aqui a gente recupera aqui também, certo? A gente consegue refazer essa carcaça, não há necessidade de trocar. Essa carcaça aqui ela tem um outro defeito também, e algumas vieram montadas de fábrica com a trava da última embreagem aqui da 1, 2, 3, 4. A trava ela deve ser colocada as pontas aqui e ela vem com as pontas nessa posição, certo? E ocorre muito de quebrar essas laterais da carcaça aqui e quebrar até a placa de reação aqui da 1, 2, 3, 4 aqui, tá? Outro detalhe bastante importante também, não tanto na 6F35, mas na linha 6T30, 6T40, é a quebra do disco mola da terceira, quinta e ré e acaba danificando o alojamento do pistão. Cria uma rebarba aqui embaixo, muito afiada aqui, que acaba cortando o pistão, tá? Mas enfim, vamos falar sobre essa transmissão especificamente aqui. O que ocorreu aqui? Então, procedimento de diagnóstico, verificação de código de falhas, é feita a leitura com um manômetro de pressão de óleo, pressão realmente totalmente fora dos parâmetros aí. Então a gente conversou com o cliente e ele autorizou então fazer a remoção dessa transmissão aqui e abrir ela. Primeiro passo, sempre a gente faz uma análise do óleo, lá com o câmbio no carro ainda, a gente tira o óleo fora, aqui está o resto da carcaça, mas vocês podem ver que o óleo está muito grosso, já muito viscoso, né? E com muita sujeira, certo? Bastante pó, limalha de ferro dentro. Então, uma transmissão já que não convém nem tentar fazer uma troca de óleo e filtro porque não resolve. Então a gente desmontou e a primeira peça que sai ali é a bomba de óleo juntamente com o filtro. Olha só a situação do filtro de óleo, né? Totalmente trancado de sujeira. Certo? Esse aqui é um filtro de papel. Você pode ver ali a impregnação ali de sujeira, certo? E então, como primeiro a bomba de óleo, vamos lá para ela, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a bomba de óleo, a engrenagem da bomba de óleo, certo? Essa engrenagem ela sofreu um grande desgaste aqui por trabalhar com saturação de óleo e acabou fazendo o que? O desgaste na carcaça da bomba de óleo. Ela é de alumínio, né? Olha o que aconteceu. Olha, ela tem uma tolerância de folga aqui, ela está muito acima. Ela está dando aqui 2 décimos de folga, certo? Então é muito para essa bomba de óleo aqui. O porquê que teria que ser trocada? O risco de quebrar a engrenagem é muito grande por causa da folga. E outra, um pouco de perda de pressão também, né? E aqui, você pode ver que tem um relógio instalado, porque a válvula de pressão, aqui é a carcaça da bomba, e na carcaça da bomba a gente tem duas válvulas de controle de pressão. Essa aqui, que o relógio está instalada, ela está apoiada em cima da válvula de gaveta, ela é a de pressão principal. E a outra que vai aqui na lateral, ela é de controle do conversor de torque. Eu vou fazer uma verificação aqui para vocês da folga dessa válvula de gaveta. Coloquei a ferramenta lá embaixo, o relógio que está praticamente zerado, mas dá para fazer uma leitura boa aqui, ó. Olha. Então, folga radial na válvula de gaveta. Eu vou remover a válvula de gaveta aqui agora e a gente vai observar o que está acontecendo com ela. Deixa eu só soltar o relógio aqui agora. Vou tirar o relógio. Vou remover. E vou tirar a válvula de gaveta fora. Então, vamos lá. Olha. Além do desgaste que ocorreu lá dentro no alojamento, eu tenho a válvula aqui também, olha.
Vamos pegar bem, vamos tirar de cima da bomba aqui para ele sufocar um pouco. Olha ali, então na parte do anodizado do alumínio ali, ó, entrou sujeira dentro e acabou fazendo o travamento dessa válvula de controle de pressão, certo? Isso aqui é uma das consequências desse problema dessa transmissão. Outra coisa que é bastante comum, talvez já por causa desse problema aqui já agravou, né? No caso, é a parte do bloco hidráulico desse carro aqui. Então a gente fez a desmontagem do corpo de válvulas. Válvulas de gaveta tudo em ordem, não tem mola quebrada, não tem válvula travando, certo? Um pouco de folga só nesses tampões aqui, mas isso aqui a gente já tem a correção, né? A gente já faz a instalação de um anel de vedação aqui, a gente manda cortar ele e instala um O-ring ali no meio, para evitar a fuga de pressão. A gente já vai falar sobre isso daqui. E o outro defeito desse câmbio, detalhe, o desgaste prematuro, é que as esferas acabam rompendo a placa. Ele vai um joguinho de 3 esferas, certo? De ferro. E acaba por danificar a placa aqui e passar para dentro. Esse caso aqui ela chegou a passar para o outro lado. Alguns casos aqui ela fica parada no meio, travando. Ou se o cliente às vezes é um cliente que percebe muito bem, ele começa a dar uns probleminhas lá de troca, porque a esfera ela começa a deformar o alojamento. Então, ele deformando o alojamento aqui, ele não tem uma vedação perfeita. Então, se andar com cuidado com o carro e prestando atenção no comportamento lá, a gente consegue identificar muito problema. Então, nem tudo é só disco queimado, embreagem queimada, certo? Então, tem muito detalhe aí que tem que ser observado, tá? A outra placa não tem problema, né? Ela não tem esferas, então o que a gente faz aqui? A gente já não monta mais esse corpo de válvula conjuntas, né? Esse corpo de válvula a gente recupera ele, certo? Sem trocar a placa. Eu vou fazer o vídeo depois do corpo de válvula pronto, né? Com a recuperação. Usa-se a mesma placa. O que a gente faz é um retrabalho no assentamento aqui para isolar o funcionamento dessa placa, certo? Mas eu vou explicar bem detalhado depois como é que é feito isso daí. Solenoides também já foram feito a limpeza, né? Uma pré-limpeza. E agora elas vão para o teste de atuação delas. Ferramenta para se testar solenoide. A gente usa aqui um pulsador, né? PWM. Esse pulsador da Space Test, certo? E ferramenta daí para você colocar ele. Tem gente que faz uns copinhos, faz alguma adaptação para poder testar. A gente testa no próprio corpo de válvula, certo? A gente tem uma base que é colocada em cima aqui. Se vocês observar bem a posição que elas estão no corpo de válvula, geralmente vocês vão pegar o que? Todas as solenoides elas são alimentadas pela mesma linha. Eu até deixei marcado aqui em vermelho que elas são alimentadas pela mesma linha de óleo, certo? Então aqui, tecnicamente falando, seria a entrada da alimentação dos solenoides. E no outro lado seriam as saídas, correto? Então fica muito fácil de identificar. A maioria dos corpos de válvula a gente consegue fazer o teste no próprio corpo de válvula. Ou seja, você instala as solenoides, instala a placa com a furação para você poder fazer a aplicação de ar, né? E faz ela pulsar. Pulsando você consegue ver o teste de vedação delas, certo? Então é muito fácil, muito prático. Aqui tem um risco separado porque nós temos uma solenoide que vai daqui para lá. E as outras vão todo nesse lado aqui, ó, certo? Então, muito fácil, muito prático. Fácil de fazer a ferramenta, não precisa ficar gastando aquela nota com ferramentas, tá? Então tá, isso parte de corpo de válvulas, né? Verificado, tudo testado. Aonde você perceber, por exemplo, lá uma válvula de gaveta com desgaste, sempre tem que observar também o alojamento, como é que está. Como eu fiz aqui nesse corpo aqui da bomba de óleo. Então foi verificado aqui, realmente está com folga, teve desgaste na válvula e teve o desgaste no alojamento, certo? Aqui nesse caso, como a gente não tem no Brasil essa válvula sob medida para trocar, acaba se trocando a bomba de óleo. Outra por causa do desgaste também aqui da engrenagem da bomba de óleo, tá? Vamos lá. Eu só ergui a bomba de óleo aqui para vocês verem. Ver se eu consigo tirar ela fácil aqui.
trem não quer sair, né? Deixa eu tentar ir com outra mão também. Bom, enfim. Consegue ver, dá pra ver por aqui, ó. Toda arriscada a bomba de óleo. Então entrou limalha de ferro por trás dela que acabou danificando a engrenagem, né? Entrou entre a carcaça e a engrenagem e acabou rustindo. Placa eletrônica, esse câmbio aqui ele não tem um módulo interno, ele tem uma placa condutora. Isso aqui dá para testar muito facilmente pelos conectores, né? Teste de continuidade. É muito difícil de dar problema nela, mas convém testar quando você tem uma falha de solenoides. E outro detalhe, geralmente o módulo vai detectar falha de solenoide, mas geralmente o problema não está nele, certo? Tá. Agora dando sequência, né? Vamos para a parte interna da transmissão automática. Aqui a gente sempre examina todas as peças antes de se passar o orçamento para o cliente. Você examina o diferencial, examina catraca, examina tambor. Todas as peças são examinadas. Se o câmbio sofreu aquecimento, a gente verifica também o conjunto planetário, né? Que ele é o primeiro a sofrer com isso, né? Então tudo examinado, tá tudo perfeito, certo? Aí a gente parte para quê? Para as embreagens aqui. Nesse caso aqui, as embreagens sofreram pouca patinação, né? Então não teve um escorregamento muito grande. Quando o cliente percebeu o problema ali, ele já trouxe. E outro, é um cliente que anda de boa, né? E é um cliente consciente, então não chegou a fritar a caixa, né? Mas a gente pode perceber aqui, quando eu pegar aqui na parte da montagem depois, vocês podem perceber pela coloração dos dentes. O dente aqui ele é muito clarinho, quando eu disse que ele vem original, certo? E aqui vocês podem ver que ele está muito escuro já. E outra coisa também é a medida dos discos, certo? Tem que atentar bastante para isso, tá? Tem que fazer o comparativo quando chega as peças novas, fazer a medição, né, da espessura dos discos, né? Para fazer o ajuste depois lá se preciso for, tá? Nessa transmissão aqui vai ser trocado o jogo de pistão, que é muito problemático nesse carro aqui, certo? O pistão ele é de metal borracha, então ele tem uma certa perda de pressão nas borrachas dele, e quando acontece isso, a transmissão geralmente dá falha de engate de marcha na fase fria. Depois que o câmbio aquece, a transmissão aquece, acaba ficando mais mole essa borracha e ela começa a aplicar normalmente, tá? Mas isso acaba danificando muito a parte de embreagens, tá? Aqui nesse carro aqui, a linha 6T não utiliza, mas a 6F35, que é praticamente a mesma transmissão, ela utiliza nesse pistão da 2.6 lá embaixo, ele utiliza um aplicador para fazer essa embreagem. Então ele vai encaixado no pistão, embaixo da mola, e empurra a embreagem para cima. Esse aqui, ele quebrou, certo? Então essa era uma das consequências da flutuação de segunda. E o porquê que isso quebra? O pessoal fala assim, esse câmbio quebra direto isso daí. Não é que ele quebra direto, isso aqui tem uma causa específica para quebrar. A gente já vai chegar lá. Ele faz uma força muito grande, né, para fazer a aplicação da 2.6 lá. Então toda vez que entra a embreagem, ele está sendo atuado. Aqui o que acontece? Por que ele quebra? Vamos lá. Aqui nós temos a capa shell da 2.6 e aqui a capa shell da 1.2.3.4, tá? Nessa transmissão, ela usa bucha de mancal de apoio, ela não tem bucha de vedação de óleo, então a bucha ela pode gastar um pouquinho, ela não vai dar queda de pressão, mas tem uma consequência muito grave por causa do desgaste dessas buchas. Olha só, esse aqui, olha, vamos ver se dá para perceber bem. O excesso de folga das buchas. Então, aquela mola, o aplicador, ele costuma quebrar por folga nessas buchas aqui. Eu tenho bucha na parte da capa shell e tenho buchas internas também que pega no eixo que vai lá no conversor de torque, que é o eixo de entrada. Então esse conjunto ele começa a fazer uma vibração na traseira
E a embreagem da 2.6, que é essa aqui, ela vai encaixada nos dentes por fora. Então quando ele vai aplicar, se isso aqui tiver folga com a rotação do motor, isso aqui trepida muito, ou seja, uma folga radial muito grande. E aquele aplicador, ele está firme. Daí o que que acontece? Toda essa vibração dessa embreagem acaba passando para esse aplicador. Com o tempo, ele vai começar a quebrar, por causa que ele é travado, né, na mola. Pode ver aqui, tem os dentes de encaixe, ele é travado na mola, certo? E a mola, por sua vez, ela é travada na carcaça, para travar o pistão. Então, por isso que ele acaba quebrando. Não é que é um defeito dessa caixa, e sim por um desgaste a longo tempo que vem acontecer. Olha, aqui nós temos a capa Shell da 1234. Vamos observar a folga aqui, ó. Uma folga muito grande, olha. Vou pegar de lado aqui, a gente vê bem melhor. Olha, olha o tambor dança, olha, tá vendo? Então isso é muita folga. E aqui é a mesma situação. Aqui ele está virado, está de ponta cabeça, mas ele vai, a folga ela vai permanecer a mesma, né? Olha só. Então vamos pegar aqui, ó. Olha o quanto dança esse tambor lá dentro. Então essa vibração aqui acaba castigando aquela peça lá, certo? Aí dentro do cubo traseiro lá, a gente tem as buchas também de apoio, que ele vai apoiar o eixo principal da caixa. Esse aqui é o mancal onde ele vai. Vamos ver se vai dar para pegar no detalhe aqui o desgaste, que esse mancal aqui já foi também, olha. Esse vai ser trocado. Parte da bucha está ali grudada. E olha só as ranhuras que deu. Isso aqui acontece por quê? Principal fator, falta de troca de óleo, certo? O óleo todo saturado de sujeira, sujeira é abrasivo. Quando entra dentro carregado pelo óleo, o que que acontece? Não lubrifica e acontece isso daí, ó. Quem trabalha com motor sabe muito bem o que a sujeira faz no virabrequim, né? Aqui é a mesma situação. As buchas do câmbio automático são as bronzinas dele, né? Então tem que estar tudo em ordem. Sem contar que esse aqui é o canal de aplicação dessas embreagens. Então se tiver folga aqui, a pressão aqui simplesmente cai, né? Então assim, o diagnóstico da transmissão automática, como eu costumo falar, ele começa lá no carro e vai terminar quando você coloca o conversor de torque, porque depois que você monta toda ela aqui dentro, você vai fazer os testes de aplicação e as folgas das embreagens. As folgas você vai fazer a aplicação por aqui e vai fazer a conferência com o relógio aqui. Essa transmissão ela é bem complicada de você fazer, o teste de aplicação, porque os pistões são todos soltos aqui dentro e quem fecha é a última trava aqui em cima. Mas eu vou mostrar no vídeo da montagem dessa transmissão como fazer o teste aqui dentro, certo? E também como fazer toda a conferência das outras embreagens aí, que vão montadas no suporte central. Você consegue fazer isso aqui tudo fora, certo? Tem uns macetezinhos bem legal aí que a gente vai passar aí, tá? Mas por hora é só essa parte que eu queria enfatizar para vocês, que é a parte do diagnóstico. A gente não costuma aqui passar o orçamento de transmissão automática sem conversar com o cliente primeiro, ele autorizando abrir a transmissão automática e desmontando ela. A gente começou a trabalhar nesse carro aqui ontem de manhã, fazer a remoção da transmissão. Ontem à noite a gente começou a lavar ela e agora há pouco a gente terminou, agora são 7 horas, agora há pouco a gente terminou de fazer a verificação do corpo de válvula. A partir de amanhã a gente começa a fazer o orçamento para o cliente, certo? Porque se você passa um orçamento aí, digamos lá, 5, 6 mil reais para fazer esse câmbio aqui, aí você abre ele contando que você ia fazer um conversor de torque, ia trocar um banner com pistão e um jogo de bucha, aí você tava lascado, né? Porque daí você ia ter que trocar o aplicador da 2.6, certo? Ia ter que trocar o mancal traseiro, fazer o embuchamento da carcaça, trocar a bomba de óleo, certo? Fazer o serviço no CNC aqui para recuperar o corpo de válvula, certo? E talvez até uma solenoide, alguma coisa assim, precisava ser trocado. Então, o orçamento de transmissão automática aqui na GS Injeções é feito dessa forma.
Caso o cliente não queira, simplesmente a gente não vai descer o câmbio, ele leva para outra pessoa, a gente não passa. É muito complicado, são detalhes aí que pode estar matando o câmbio já por dentro. Ah, e outra coisa, imagina a situação. O cidadão reclama que está com tranco, que está com problema, e aí ele ouve na internet que tem que trocar o óleo do câmbio. Aí ele chega e conversa contigo e fala assim, ó, vamos trocar o óleo do câmbio. Aí você tira o óleo e coloca um óleo novo aqui dentro. O que, que vai acontecer com essa transmissão que estava dando um tranco, que estava dando umas pancadinhas de vez em quando lá? Essa transmissão simplesmente ela vai queimar em 10, 15 quilômetros que você andar. Se com um óleo com aquela viscosidade já estava dando problema, imagina você colocar um ATF zero aqui dentro, aqui, com todas essas folgas e com todo aquele problema ali. Aí sim, aí a coisa ia mudar de figura, né? Então assim, para evitar de pagar câmbio para cliente, vamos fazer o procedimento correto, certo? A gente sofreu muito até chegar a essas conclusões, a esse tipo de diagnóstico. Se bem que a gente tem que se aperfeiçoar um pouco, porque as transmissões modernas elas estão bem mais complexas e complicadas daquelas com gerenciamento por governador, por cabo. Hoje é tudo com PWM, então é muito mais complexo. A troca de óleo dela precisa ser feita com mais frequência, com analisado caso a caso, como o cliente anda, qual que é o trajeto dele, cidade, estrada, certo? Então tem que observar muito isso. E a consequência disso é um carro com 130 mil quilômetros com a transmissão desse jeito. Parece que rodou 500 mil quilômetros, né? Beleza, meus amigos? Essa é a dica da GS de hoje. E na montagem a gente vai ensinar o passo a passo também aqui da montagem dessa transmissão automática, certo? Um abraço!